Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre essa grande alta da bolsa que aconteceu nesse mês. O Ibovespa segue subindo aí mais de 12% e a carteira do canal segue disparando, tá? Rompendo máxima histórica. Perceba que eu atingi aqui um novo marco na carteira do canal, um patrimônio de R$ 226 mil. E será que agora, com essa grande alta na bolsa, as oportunidades sumiram? Será que é hora de fazer caixa? Ou ainda tem aí ações baratas? E para vocês que ficarem comigo até o final desse vídeo, eu vou trazer aqui para vocês 4 ações que eu acredito que ainda seguem descontadas e com potencial tanto de valorização e de bons dividendos. E também vou trazer para vocês um pouco aqui a minha história nos investimentos. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Indo direto e reto, a carteira do canal está se valorizando fortemente. Perceba que só no curto prazo eu obtive uma valorização de quase 10% em poucos dias. Isso aqui aconteceu muito por conta dessa alta do Ibovespa. Entrada massiva de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira levou o Ibovespa aí a romper os 178 mil pontos, uma nova máxima histórica que a Bolsa nunca tinha tido até agora. E detalhe que a taxa Selic já para este ano projeta uma queda interessante, tá? Podemos ter aí uma queda na Selic, o que pode fazer também a Bolsa destravar um potencial de alta bem interessante, porque com a Selic em baixa, isso atrai capital estrangeiro e, consequentemente, as ações locais tendem a se valorizar com muita força. E perceba que no longuíssimo prazo, o patrimônio segue crescendo a uma velocidade muito interessante, pessoal. Eu saí ali de uma faixa de mais ou menos 8 a 10 mil para essa faixa de mais de 200 mil investidos, uma rentabilidade de 181%. Quando colocamos isso aqui em taxa anual equivalente, se eu colocar 181% de rentabilidade aproximada em ali mais ou menos 4 anos no tempo, isso aqui foi uma rentabilidade média de 29,59% ao ano. É quase 30% ao ano. E detalhe que se a carteira engatar uma alta ainda maior, essa rentabilidade pode aumentar ainda mais. Imagina se isso aqui ficasse replicando por longo prazo. Aí que de fato esse patrimônio pode se multiplicar em muitas vezes. E aqui, pessoal, eu trouxe num bloco de notas um dos meus segredos, tá? Do porquê que minha carteira tá decolando, como que eu consegui ter essa rentabilidade muito acima da média. Bom, o primeiro ponto que eu contemplo aqui na minha trajetória, na minha estratégia, é comprar nas baixas, tá? Muitas pessoas vão falar, Pablo, isso é muito óbvio, mas não é tão simples quanto parece, porque na teoria parece fácil, na prática é totalmente diferente. Porque você precisa avaliar se essa ação que está caindo e está em baixa está num bom momento de compra, porque essa baixa pode ser perda de fundamento, tá? Então você pode confundir, não necessariamente uma ação caiu, ela ficou automaticamente barata. Vou usar aqui de exemplo as ações do Banco do Brasil. Teve ali uma queda dos seus R$ 29 para a faixa dos 19, e aí foi uma oportunidade, porque você sabe que o banco estava muito barato e a perspectiva de resultado era de pelo menos ali um lucro líquido positivo, por mais que ele teve queda no balanço. Mas como há uma perspectiva de recuperação, então você entende que essa baixa aí é totalmente plausível, vale a pena comprar. Nada se trata de recomendação, mas comprar nas baixas amplia muito a sua rentabilidade, desde que você saiba o que está fazendo, de comprar empresas de qualidade, tá? Outro ponto também, pessoal, são os dividendos reinvestidos, até porque grande parte desse retorno do Banco do Brasil, de 548% no longo prazo, que deu aproximadamente 20% ao ano, foi por conta dos dividendos reaplicados. Então o dividendo, ele é o principal fator de geração de valor ao acionista. E na carteira do canal, além dos aportes, eu reinvisto todos os dividendos periodicamente, principalmente para você que está na fase de construção patrimonial. Você não está na fase de usufruto. Na fase de usufruto, você pode tirar uma parte para viver, custear sua vida e tudo mais. Mas na parte de construção, você tem que reinvestir, pessoal, até para você conseguir acelerar esse processo aí na sua carteira, de você ficar logo independente financeiramente logo e poder aproveitar a sua vida. E também para você amplificar a sua rentabilidade. Até porque os dividendos reaplicados
proporcionam para você um caixa para que você cresça aí suas posições naturalmente, sem depender de aportes do bolso. E aí, boas ações de qualidade, comprar empresas boas, tá? A exemplo, o Banco do Brasil, será que ele é uma empresa boa? É claro que é. ROI bom, perceba que o ROI médio do banco fica na faixa de 14 a 16%, tá passando por um momento difícil agora, mas ele já se provou no tempo por ser uma boa empresa, uma boa distribuição de proventos. Então assim, uma boa empresa barata é tudo que você precisa para conseguir enriquecer na bolsa no longo prazo, tem que ter visão de longo prazo. E por último, pessoal, a paciência, porque não adianta nada todos esses fatores aqui que eu citei para vocês, se você não tiver paciência de esperar as coisas acontecerem. Para você enriquecer com ações, leva tempo, tá? Os juros compostos, eles agem com o tempo. E se você pegar na própria calculadora do investidor 10 juros compostos, você vai verificar o que eu estou tentando falar para vocês. Por exemplo, ó, você perpetua aqui ó, um crescimento. Vamos supor que você tem aí 100 mil investidos, tá? Isso aqui é apenas a título de informação. E aí você consiga 20% ao ano no longo prazo. Se você colocar isso aqui em 5 anos, aportando, sei lá, 2 mil por mês, é apenas um exemplo, você teria aí 443 mil reais. Se você coloca isso aí em 10 anos, olha como o longo prazo faz diferença. 1,2 milhão. Se você estende ainda 15 anos, olha aqui ó, 3,4 milhões. Perceba que o enriquecimento acontece num longuíssimo prazo, não vem do dia para a noite. E claro, né? Se você for um bom investidor, você vai conseguir rentabilidades ainda maiores. Tá bom, Pablo, mas agora vai para de fato o que interessa. E essas ações que estão baratas? A primeira ação é justamente ele que a gente está falando agora, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele deu uma disparada, principalmente por conta dessa alta do Ibovespa, o banco acabou se apreciando fortemente. Fora que os resultados do Banco do Brasil aparentemente agora vão ficar de lado, então o mercado já não vai mais bater tanto na ação, pelo menos no curto prazo. No longo prazo, a perspectiva é de recuperação, porque o resultado do Banco do Brasil passou por um momento difícil, mas já tem perspectiva de retomada a partir do segundo semestre de 2026 em diante, tá? Para este ano, se a gente colocar aqui, ó, 4,5 bi de lucro por trimestre, ele pode aí praticamente lucrar 18 bilhões, se ele repetir 2025. As casas projetam 22 bi, mas colocando no cenário mais pessimista possível, o Banco do Brasil poderia aí ter 4,5 bi de lucro por trimestre, 18 bilhões. E quem sabe para 2027 o banco já apresente uma recuperação, pelo menos voltando ali para os seus 25 a 26 bi. Eu acho que já tem uma leve recuperação esse ano, tá? Ali a partir do segundo semestre já pode ver uma recuperação. E hoje o banco está muito barato. Perceba que mesmo após a alta recente, ele está abaixo do valor patrimonial e somente para ele ser cotado no valor patrimonial da ação, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar 31% na cotação. E fora que com essa retomada de resultados, você pode voltar a ter um provento na faixa de 7 a 9% ao ano no longo prazo. Então, primeira ação aqui que eu acho que está descontada e com potencial tanto de alta e de bons proventos é o Banco do Brasil. Ele seria um dos principais players a se beneficiar dessa queda da Selic, porque ele é um banco muito sensível à alta da Selic por conta do agro, por conta da inadimplência, que pode já ter um alívio ali muito bom para o Banco do Brasil e as ações reagirem positivamente, os dividendos serem pagos de uma maneira bem interessante. Segunda ação de banco aqui que pode continuar subindo. O pessoal acha que ficou caro as ações do Banco Itaú. Itaú hoje subiu mais um pouco, tá? Está cotado aí nos seus R$41, mas eu ainda acho barato. Nossa, Pablo, esse seu barato não acaba nunca? É 40, é 42? É, pessoal, é a realidade. Porque mesmo hoje o Itaú, estando cotado por 470 bi de valor de mercado, aqui ó, se você considerar 470 bi, no ano que vem, que é tecnicamente esse ano, a gente já está em 2026, ele tem perspectiva de lucrar 51 bilhões. Se eu dividir isso aqui, temos um PL de 9. A média do Itaú é ser cotado por 13, então você ainda tem um desconto em relação à sua média de 29%, fazendo com que o Itaú, considerando este múltiplo atual, tem um potencial de alta ainda de 40%, fazendo as ações do banco hoje a R$41 negociarem com muita tranquilidade aos seus R$57. Você vê um Itaú negociando hoje R$50, não seria nada de outro planeta não, porque hoje ele é a R$50, pessoal, se você multiplica pelo seu número de ações, você tem um valor de mercado de 550 bi, e ainda considerando a perspectiva de lucro, você tem um banco cotado por 10,8 vezes, ainda abaixo de sua média. Então assim, pessoal, ainda vejo margem para valorização, e até R$45 eu ainda acho cabível bons aportes, tá? Porque ainda está longe do preço justo. Grandes aportes abaixo dos R$43, R$45 e aportes controlados acima dos R$45. Acima dos 50 eu já particularmente fico de fora, porque aí já não tem margem de segurança para errar. Porque por mais que seja uma excelente empresa, a gente busca margem de segurança na hora de investir. Mas ainda acho um banco que tem potencial de alta e também bons dividendos
para os investidores. Terceira ação aqui da lista, que ainda pode ter potencial de alta, que todo mundo também está pensando que ficou cara, as ações da BR Partners. Inclusive essa daqui eu acho que tem mais potencial do que o Banco Itaú, mas é claro que com risco um pouco mais elevado. Risco do que? Ela é uma empresa de qualidade. Perceba que ela tem um ROI alto, próximo do Itaú, ela reporta um crescimento de resultados interessante, seu lucro cresce uma taxa de 20% ao ano, mas qual que é o risco? É um banco de investimento que atua aqui na parte de mercado de capitais, wealth management, né, gestão de grandes fortunas, então você já observa que depende de uma Selic mais baixa para conseguir crescer em um momento de dificuldade, para crescer ali no momento de valorização, mas mesmo no momento de dificuldade, pessoal, o BR Partners já tem reportado um lucro muito interessante, tá? Se no momento de alta da Selic ele já tem crescido, imagina só quando a Selic cair. Qual que é o fator maior de crescimento dele? É uma microcap, é uma empresa que vale na bolsa seus 2 bilhões de valor de mercado, então tem muito potencial de crescimento se você olhar pelo fator tamanho. Qual que é o risco? É uma empresa menor, mais subnichada, você vai ter mais volatilidade e vai exigir um pouco mais a paciência do investidor, porque está mais suscetível a ciclos ruins ou bons dentro da empresa. Mas, pessoal, de fato, o BR Partners é uma das poucas small caps que tem aqui, né, me surpreendido na bolsa, porque mesmo com uma Selic em 15% ao ano, que acaba prejudicando em massa vários bancos de investimento, é aí um banco que tem conseguido ter um lucro muito consistente, ROI alto e uma boa distribuição de dividendos. Por isso que eu acho que sim, ainda tem um potencial de valorização bem interessante para regredir para sua média. Uma alta de mais de 100%, fora os bons proventos que podem serem pagos. Hoje o BR Partners representa a terceira maior posição da carteira do canal. O Itaú representa a segunda e o Banco do Brasil representa a primeira. E por fim temos a última ação dessa lista, que eu acredito que tem um potencial gigantesco, as ações da BB Seguridade. Por mais que a BB Seguridade saia ali dos seus 32 para os 37 reais, a empresa ainda está longe do seu topo, que chegou a ser negociada a uma faixa aqui de 42 reais, ainda tem um espaço para alta. Mas claro que a gente não vai ficar aqui olhando para topos e fundos. Olhando a perspectiva de resultado, a gente observa que o PL ainda está baixo, porque se você pega uma seguradora como a BB Seguridade muito segura, que cresce o seu lucro a uma taxa tranquila ao ano, se você pegar aqui, ó, 73 bi de valor de mercado e dividir por 8 bi de lucro, supondo já uma queda para este ano por conta do Banco do Brasil, do agro, né, todas as dificuldades e afins, você tem aí 9 vezes de preço-lucro. Uma BB Seguridade na média é cotada por 12, então você também tem na BB Seguridade um potencial de valorização de 29,7%, apenas para regredir para sua média. Fora que o mercado mais aquecido, o mercado paga múltiplos de 15 a 16 vezes. Então 15 vezes aqui para uma BB Seguridade, hoje você poderia ter uma alta de 66% na cotação. Fora também os bons proventos, que nos preços atuais, ela ainda pode proporcionar um provento na faixa de 9 a 10% com muita tranquilidade, se ela continuar pagando aí esses 90% de payout total. Muito simples, basta você pegar lucro vezes aqui um payout de 90% e você dividir pelo valor de mercado. O dividendo hoje da BB Seguridade pode ser de 9,7% ao ano na média. Fora também um potencial de alta nas ações. A empresa que menor pagará dividendo aqui será o Banco do Brasil. Mas, pessoal, o banco está passando por um cenário aqui complicado e já tem aí uma perspectiva de melhora. Já aconteceu com outras empresas, tá? Então, assim, não é a primeira vez que acontece com o Banco do Brasil. Até um pouco tempo atrás, o Itaú também ficou sem pagar muitos dividendos. Então, assim, pessoal, até mesmo as boas empresas estão suscetíveis a falhar em algum momento. É por isso que você precisa saber no que você está investindo e acreditar no médio a longo prazo. E acredito que essa carteira tem um bom potencial, principalmente com a queda na Selic. Eu prevejo aí que o patrimônio poderia atingir uns 400 mil reais. Claro que é puro chute, tá? Não dá pra saber quanto vai subir, mas uma coisa que eu sei é, só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Nada se trata de recomendação. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando agora, precisava de uma ajuda. É por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, show de bola. Primeiro de conversa que ela é uma planilha vitalícia, é sua para sempre, e ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem aí preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aí para o pessoal na biografia do canal,
Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas 4 ações: Banco do Brasil, Itaú, BR Partners e BB Seguridade. Em particular, tem as 4 na carteira e essas 4 representam aí tecnicamente toda a minha carteira, né? Top 1 Banco do Brasil, top 2 Itaú, top 3 BRBI e top 4 BB Seguridade. Acredito que pode trazer um retorno bem interessante para quem tem uma lupa de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!